e sempre com Ele está voltando. Glória a Jesus. E nós o agradecemos por isso. Eu queria, com todos os preciosos filhos de Deus, queria agora meditar um pouco nas Escrituras Sagradas. Nós todos estamos sabendo que a qualquer momento o nosso Senhor, Ele vai cumprir esta linda profecia. Ele vai libertar a criação. Ele vai pôr em liberdade o seu povo amado. E nunca mais o pecado vai tocar neste povo. Ele está vindo para buscar o seu tesouro nesta terra. O seu tesouro que o ama, que o espera, que andelantemente está aspirando pela volta dele. Aleluia! Glória a Jesus! As profecias cumpridas, e apenas o que falta é que o número dos escolhidos, a plenitude dos gentios, se complete. Quando fechar o número, Romanos capítulo 11, então cumprir-se-á o segredo. Oh, aleluia! Aleluia! O segredo de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Quando Jesus disse: nem os anjos no céu, nem o Filho, oh glória, ninguém sabe o dia e a hora, mas somente o Pai. Oh glória, falta apenas o segredo, vai se completar a qualquer momento, e alguns de nós vamos ver a face do nosso Criador, vamos nos encontrar com Ele, e é por isso que nós estamos aqui. Este é um privilégio que Deus nos dá para a minha vida e para a tua vida, para a vida de todos nós, de poder voltar para casa, de poder fazer parte da família eterna, a família de Deus, a família de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Os discípulos estavam muito felizes depois que eles receberam o poder de Deus e saíram para pregoar o Evangelho, e eles voltaram contentes dizendo para o Senhor: ó Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus olhou para ele e disse para eles: oh glória, não vos alegrais pelo fato de os demônios se sujeitarem a vocês, mas por isto eu vos digo: alegrai-vos por isto, em que o vosso nome esteja escrito no livro. Glória a Jesus. Vai se cumprir. Os filhos de Deus retornarão para casa. Eu queria ler com você o dia do retorno. Glória a Jesus. Uma palavra de alerta, de amor de Deus para a minha e a tua vida. Glória a Jesus. Os justos, eles têm algumas características, eles têm alguns atos e fatos que os acompanham. E no livro de Isaías, capítulo 35, se você abrir lá, você vai ver que há um caminho que eles vão trilhar. E o caminho se chama o caminho da santidade. Glória a Deus. Eles estarão lá, todos os justos que vão estar escritos no livro da vida, todos aqueles que se encontram aos olhos de Deus justificados, que vão ser achados cobertos com o sangue do glorioso Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Todos aqueles que forem achados com suas vestes lavadas no seu sangue, todos que comeram o pão sem fermento, sem mistura, que se cumpriram o ritual que Deus ordenou da Páscoa, comer o pão sem a mistura, uma palavra pura, que ela desce, aquele pão ele mostra também
dificuldade, certos sofrimentos, ele aponta para dores, ele aponta para a rejeição que Cristo sentiu nesta terra. Mas eles, os justos, eles cumpriram o ritual, eles cumpriram as ordenanças e comeram o pão sem fermento. E por esse motivo, eles vão conseguir escapar do que nós vamos ler aqui. Oh glória! A palavra sem fermento, o caminho difícil, o caminho apertado que Jesus trilhou. Ele falou que não seria um caminho fácil. E ele disse que seriam poucos que iriam encontrar. Então aqui nós vamos ler o que ele disse como uma forma de aviso. E aqui nós vamos identificar aqueles que são justos aos olhos de Deus. Aqueles que estarão lá com seu nome escrito no livro da vida para sempre. Como cidadãos do eterno reino de Deus. Cidadãos da nova Jerusalém celestial. Glória a Jesus. Aqueles que Jesus disse não riscarão o seu nome do livro da vida. O reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Glória a Deus. Quem são esses? Vamos ler aqui a porta estreita, Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante. Ele fala assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhes perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Glória a Jesus. O 28 ele diz: ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Oh Deus, glória a Jesus. Veja, irmãos, aqui o Senhor Jesus, Ele mostra o pequeno número que vai subir. Ele já é bem claro aqui, dizendo que serão poucos, bem poucos os que serão salvos. Ele dá uma afirmação. Ele não diz que talvez serão poucos. Ele fala respondendo. Ele fala para aquele homem que lhe perguntou. Ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando você abre a mesma palavra no livro de Mateus, versículo 22, você vê lá na parábola do banquete esta mesma história aqui
contada de outra forma, dentro de outro contexto, porém apontando para a mesma direção, para o mesmo evento. E lá no finalzinho, depois que o Senhor Deus ele passa por todo o processo de aviso aos seres humanos, de aviso à sua igreja, de ensinar, de dar para eles a direção, a lei, os regulamentos que eles devem obedecer, de chamar eles para entrar no convite, dar a eles o convite para as bodas do Cordeiro, que é a volta de Jesus, o encontro com o Pai Jeová, para revê-lo, para vê-lo novamente, o encontro se cumprir. Então você vê lá que alguns dão atenção, mas outros não. E no final da parábola ele diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Então nós estamos vendo aqui que o dia que está se aproximando, ele vai ser um dia onde poucos cristãos, poucos seres humanos vão conseguir voltar para casa. Poucos estarão e serão encontrados por Deus como justos, de acordo com as regras, de acordo com o juízo dele. Poucos que estão na terra. Você vê ele avisando isso. E por que serão poucos? Por conta da dificuldade. Não é fácil entrar no reino de Deus. Deve-se abdicar de muitas coisas. E algumas dessas coisas, fatos, vai nos doer. E vai nos doer muito. E nós vemos isso que o próprio Jesus ele fala: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é fácil. Mas você vê que aqueles que vão seguir, significa que se eles seguiram a Jesus, então eles negaram a si mesmo. Então eles tomaram a sua cruz. E eles vão ser contabilizados como os poucos escolhidos. Você vê aqui um povo em Mateus, em Lucas 13. Ele diz: por que serão poucos? Porque Jesus ele evidencia a dificuldade que vai ser. Justamente neste momento aqui, quando ele faz a separação e a escolha entre aqueles que realmente lhe são leais. Ele vai fazer uma diferença. Ele vai fazer uma seleção entre filhos e filhos, entre noiva, entre igreja. Ele vai tirar um povo que o pertence de dentro de um povo que diz que o conhece, que o ama. Mas nós vemos aqui dentro desta parábola que no meio de todos esses que estão dizendo que ama a Deus e estão correndo e lutando, você vê aqui que eles também estão tentando entrar. Jesus disse aqui: eles tentarão entrar. O que significa? Eles lutaram, eles se esforçaram. E aí nós vamos lá para Mateus 7, quando essa mesma escritura aqui, ela de outra forma já, o Senhor trazendo para nós, o próprio Jesus. Mateus 7, no versículo 21 e diante, você vê lá que ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Em verdade eu vos digo, ele fala, que naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome, pelo poder do teu nome eu operei milagres.
Mas eu direi para eles abertamente: não vos conheço, afastai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Você vê que essas pessoas, elas pregaram. Você vê que essas pessoas, elas ensinaram a lei de Deus. Você vê que essas pessoas, algumas delas tiveram até uma autoridade espiritual. Eu não consigo dizer, eu não sei se é possível dizer e afirmar que desse povo aqui, alguns deles totalmente foi 100% maligno. Mas eu entendo aqui também, neste ponto, que houve pessoas que até determinado ponto foi fiel a Deus, mas não conseguiu ser fiel até o fim. Alguns começaram pregando, até expulsando demônios pelo poder de Deus, até operando maravilhas pelo poder de Deus. Mas como a Escritura Sagrada diz, que quando Jesus estiver prestes a chegar, a apostasia ia tomar conta e ela ia sobrepujar a terra e vencer quase todos os filhos de Deus. Quase todos iriam cair. Então eu entendo neste texto que alguns começaram tão bem, mas a profecia pelo lado bom, pelo lado que Jesus quer que eu e você esteja, não se cumpriu na vida deles. Eles não foram até o fim, porque o Senhor Jesus disse em Mateus 24 que a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Graças a Deus. Você vê que alguns desses que estão aqui neste livro, eles estão inseridos aí. Eles foram, o seu amor e a sua fidelidade a Deus esfriou. Embora tivessem lutado, se esforçado, mas se esfriou. E por que se esfriou? Porque não é fácil. A última geração não será fácil. 2 Timóteo 3 diz que nos últimos dias serão tempos terríveis. Será muito difícil ser servo de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, se não me falha a memória. Então isso está a cumprir agora. E esta profecia está se cumprindo. Mas você vê que no meio disso tudo tem um povo que vai ser encontrado fiel até o fim. O amor vai se esfriar em praticamente todos. Praticamente quase todos vão desistir. Quase todos vão sair pelas ruas e vão pregar a palavra. Eles vão construir impérios, igrejas, vão começar bem, vão ter títulos, vão ter ministério. Eles não vão conseguir ir até o fim. Mas Jesus deixou bem claro que no meio disso tudo vai permanecer um povo fiel. Graças a Deus. Haverá alguém que quando ele chegar estará com o nome escrito Graças a Deus. no livro da vida. Graças a Deus. Oh, glória. Aleluia. Enquanto a maioria vai estar batendo na porta e dizendo: abre-nos, Senhor, a porta, eles vão dizer: mas Senhor, eu saí às ruas, tu mandaste que nós saíssemos atrás dos desfavorecidos, fôssemos pela viela, e nós saímos pelas vielas da rua, dizendo que tu estavas voltando. Nós saímos, Senhor, e ajudamos os necessitados, e Senhor, nós demos esmola, Senhor, nós visitamos os desamparados, fomos fazer as visitas, fizemos a tua obra, Senhor, pregamos a tua palavra, Senhor, nós comemos da tua mesa, alimentamos da tua verdade. Nós tivemos, Senhor, a visitação que tu prometeste. Fomos visitados em sonhos, fomos visitados em revelações, sentimos a tua glória, Senhor. Até determinado ponto estávamos como azeite. Você lembra
O que está escrito em Mateus 25, todas tinham azeite, sim. Mas neste momento aqui, quando Jesus chega, o azeite não era suficiente para as bocas. Então ele está mostrando que até determinado ponto, alguns vão ter azeite, alguns vão ter o Espírito Santo, mas eles não vão conseguir entrar. Glória a Deus. Mas o Senhor mostra bem claro que ali tinha um povo que permaneceu com azeite em reserva. E eu quero ler com os amados aqui. Este povo, ele tem uma característica. Enquanto a maioria também tem suas características, os que vão ficar para trás, aqueles que eles não estarão dizendo isto que nós ouvimos aqui. Eles não estarão falando, mas Senhor, eu fiz. E por que tu não vai abrir? Senhor, isso eu sei. Por que, Senhor? Por que eu não vou poder ir? Não. Eles não vão ficar rangendo os dentes lá. Eles conseguiram entrar. Eles foram tidos por Deus como justos. E eu quero ler aqui com os amados algumas características dessas pessoas. Elas têm características. Provérbios 29 e o versículo 3 diz assim, na linguagem viva, eu quero ler com os irmãos. Um jovem ajuizado, isto é, um jovem sábio, isto é, temente a Deus, traz alegria ao seu pai, mas o jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama as riquezas da família. Estamos lendo aqui características daqueles que serão achados como justos. Eles não ficaram batendo na porta. A primeira característica que nós observamos aqui, eles são ajuizados, eles são sábios, eles são tementes a Deus, e eles trazem alegria ao Pai deles. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Jesus. Glória a Deus. Podemos estar na lama, quebrados, destruídos, detonados e até mortos, mas se o Pai olhar para mim e para você e sentir alegria com a nossa vida, então estaremos fortes. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo disse, oh glória, quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele disse, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, aí então sou forte. Deus está se alegrando com a alegria de um povo, com às vezes a luta, a prova, a perseguição de alguém que está sentindo, padecendo por amor da vontade dele. Quando Deus está se alegrando assim, Ele está mostrando que tem um povo, oh glória. Por isso que está escrito, Mateus 5, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sim, eles serão consolados. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. O versículo 4 ele diz assim, um rei justo ajuda seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo sua nação. Oh glória, glória a Deus. Em outro versículo na palavra do Senhor está escrito que o trono, o reino, ele é estabelecido pela justiça. Glória a Deus, glória a Deus.
Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, entregou o sangue dele, e foi dito na palavra do Senhor. Alguém bradou e disse que Ele é digno de olhar para o livro, pegar o livro, abrir o livro, desatar seus 7 selos. Ele é digno porque com o sangue dele Ele comprou homens de toda tribo, língua, povos e nações, e os fez reis e sacerdotes. Oh glória! Ele está olhando para um povo que já está sendo preparado, adornado para possuir o reino de Deus como herança. Glória a Jesus. Um rei justo ajuda o seu país a crescer e viver em paz. Glória a Deus. Ele está constituindo reis nesta terra para governar o reino eterno de Deus. Eles trilham o caminho da justiça. Glória a Deus. No versículo 2 ele diz assim, olha o que está escrito no 2, Provérbios 29 e o 2, olha o que ele diz: quando o governo é formado de homens justos e honesto, o povo vive feliz. Graças a Oh Deus. glória! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Deus está conduzindo, formando, adestrando e preparando reis nesta terra. Eles já estão sendo aprontados aqui. Glória a Deus. O caminho da justiça, o adorno, o preparo para reinar com Ele. Glória a Jesus. O versículo 6, olha o que ele fala: os justos. Estamos focando aqui os justos, aqueles que não ficaram batendo na porta, aqueles que eles pregaram, saíram às ruas, tiveram cargos, títulos na casa do Senhor, tiveram ministérios, expulsaram os demônios, fizeram milagres pelo poder do nome de Jesus, construíram impérios para Cristo nesta terra, ministérios, conquistaram, ganharam almas para o reino de Deus, e eles foram fiéis até o fim. Eles conseguiram entrar. O trabalho deles não foi reprovado por Deus. Eles foram achados, aprovados, dignos de herdar o reino do Messias. Glória a Deus. O trabalho deles não foi considerado em vão. Eles choraram, e o choro deles valeu a pena por toda a eternidade. Graças a Deus. Glória a Deus. Eles estavam no lado de lá com Cristo. Aleluia. Estavam na boda do Cordeiro com Isaac, Jacó e Abraão. Você vê no mesmo versículo que começamos lendo de Mateus 7, ele diz que muitos virão de longe, virão do ocidente, virão do oriente, e sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Muitos primeiros serão os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Eles entraram no reino de Deus pelas portas. Eles têm essas características. O 7, o 6: no pecado do homem mau há uma armadilha, mas o justo está seguro e canta de alegria. Graças a Deus. Glória a Deus. Por que canta de alegria? Porque naquele dia, meus irmãos, oh glória, os justos, eles vão olhar, o diabo não vai poder apontá-los. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para eles. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois se foi Cristo quem morreu, e antes quem ressuscitou e agora está à direita do Pai, intercede por nós.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essas são as pessoas consideradas por Deus como justas. Elas têm estas características aqui que nós estamos vendo. Não vai haver motivo de tristeza para eles. Eles estão seguros. Por que eles têm segurança? Quem não deve, não teme. É simples. Quem não tem mentira, quem não tem falsidade, quem não roubou. Em outras palavras, trazendo para o nosso tempo aqui, chega numa praça. Se estiver ali na praça alguém na condição de ladrão, foragido, ou assassino foragido, e toda a polícia estiver atrás dele, e se o camburão da polícia, a viatura chegar lá, e este bandido assassino que está devendo a justiça estiver ali, quando ele vê aquela equipe, ele vai entrar em desespero e medo. Ele vai ter medo. O dia da volta de Jesus vai ser assim. Todos aqueles que serão achados em faltas e reprovados, todos aqueles que não se arrependeram a tempo, que não abandonaram seus maus caminhos, que não acertaram suas dívidas com Deus, que não foram autênticos e genuínos, que não imploraram pela ajuda de Deus, que não reconheceram seus pecados como o ladrão da cruz que ali estava. Ele reconheceu que era ladrão, ele reconheceu a sua miséria, e Deus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Este dia que nós estamos aqui falando, que está prestes a acontecer, os que serão achados e encontrados por eles cobertos com o sangue de Jesus, eles estarão nesta condição, estarão alegres, estarão seguros, porque não há quem os possa condenar, porque foi Deus quem disse que eles estão isentos do salário do pecado. Deus pagou por eles, e ninguém pode arrancar das mãos de Deus quem Ele diz que lhe pertence. Glória a Deus. Glória a Deus. Então por isso está escrito aqui que o justo vai cantar de alegria, ele estará em segurança. Observe agora o 7. Por quê? Quem são essas pessoas? Por que eles estarão cantando de alegria? Olha outra característica. O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso não se importa com essas coisas. Observe o que eles fizeram. Se preocuparam com o direito dos necessitados, se preocuparam com os problemas dos desfavorecidos. Eles simplesmente se preocuparam. Oh, glória, glória a Deus. Você lembra de Mateus 25? Estive com fome, me deste de comer. Fui forasteiro, e tu me abrigaste, me acolheste. Glória. Oh, glória. Eles foram aprovados. A obra dele não foi reprovada. Eles se preocuparam com os necessitados. Eles trilharam esse caminho. Eles não eram egoístas. Eles não pensavam só em si. Eles lembraram do mandamento, os 12 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, mas também ao teu próximo como a ti mesmo. Eles fizeram o que estava ao alcance deles. E o importante, eles fizeram com a sinceridade do seu coração. Eles estavam preocupados com a aprovação do Pai deles. Eles entraram. O 8. Os irresponsáveis armam confusões por toda parte.
Mas observe os justos. Mas os sábios procuram ajudar outros a viver em paz. Oh, glória! Aleluia! Os justos que conseguiram entrar, eles procuram sempre a paz. Eles procuram sempre trazer a paz. Você lembra? Bem-aventurados pacificadores. Glória a Deus. Mais do que felizes. Você lembra também Romanos capítulo 12? Ele diz: no que depender de vocês, tende paz com todas as pessoas. Glória a Deus. Você lembra também do que está escrito em Hebreus capítulo 12? Oh, glória. Glória a Deus. Fazei todo o esforço possível para teres paz com todos os homens e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Eles sempre procuram a paz. Se te baterem o rosto, numa face, dar a outra face. Se te quiserem tomar de ti um bem inteiro, entrega-lhe também a capa. Glória a Deus. Eles são pacificadores. Glória a Jesus. O 10. Os violentos odeiam o homem sincero e bondoso, mas os justos procuram proteger a vida desse homem. Oh, Jesus, olha eles aí de novo. Estão sendo odiados, estão sendo detestados, e ao mesmo tempo eles estão se lembrando do que Jesus disse: sigam o meu caminho, me sigam, neguem-se a si mesmo, não retribuam o mal com o mal, mas retribuam o bem com o mal com o bem. Não vos deixeis vencer-se do mal, mas vençam o mal com o bem. Se amarem aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal. Ele deixou isso escrito. Eles se lembram disso. Aqueles mesmo que os estão maltratando, perseguindo e odiando, eles estão amando e orando por eles. Glória a Jesus. Eles conseguiram entrar. Eles entraram porque suportaram. Oh, Jesus. Versículo 11 ele diz: o tolo explode em gritos quando está furioso, mas o homem de bom senso, o homem sábio, em outras palavras, o homem que teme a Deus, ele controla as suas reações. Equilíbrio. Oh, glória. Aleluia. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Por que eles entraram? Porque o fruto do Espírito é paz, mansidão, temperança, bondade, paciência, perseverança, equilíbrio, domínio próprio, com amor. Quanto a estas coisas não há lei. Glória a Jesus. E lá está escrito: os que crucificaram, os que nasceram em Cristo, crucificaram a sua carne na cruz de Cristo. Eles estão crucificados. Glória a Deus. Eles controlam a sua carne. A carne quer que eles evitem, quer que eles xinguem, quer que eles retribuam com o mal, quer que eles evitem, mas eles dizem não para a carne e sim para Jesus. Sim para Jesus. Sim para o caminho estreito. Glória a Deus. Glória a Jesus. O versículo 14 ele diz: um rei que não despreza os pobres para dar vantagem aos ricos ficará muito tempo, oh glória, no trono. Oh glória. Aleluia. O Senhor Deus veio para resgatar seres humanos e os fazer reis. Ele está mostrando aqui a característica deles. Eles não desprezam. Olha aqui, ele não despreza o direito do pobre para dar vantagem, para dar privilégios a pessoas. Eles não são comprados. Ninguém compra eles. Quando se trata da honestidade, quando se trata daquilo que é correto, eles não se deixam vender. Eles trilham o caminho da
pobres, para dar vantagem a nenhum rico. O 15, ele diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ele acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Olha eles aqui novamente. Disciplina. Ele disciplina, eles corrigem os seus filhos. Eles ensinaram a verdade. Eles guiaram as suas crianças no caminho da verdade. Ensina ao menino no caminho em que deve andar. E até o fim dos seus dias, ainda que se desvie dele, o Senhor ele vai abençoar. Você lembra? Há esse versículo, não exatamente com essas palavras que eu falei, mas é isso que o Senhor quer dizer. Que ainda que ele se desvie, ele vai retornar. Eles cumpriram este versículo, eles corrigiram, eles disciplinaram. E você lembra aqui, Hebreus, não lembro o capítulo, mas Deus Pai deixou escrito lá que Ele ama, Ele corrige, Ele disciplina todo aquele que Ele tem por filho. Glória a Deus. E os filhos que Ele está criando aqui, que Ele criou, que Ele está formando Cristo Jesus, eles são imitadores dele. Eles refletem a imagem e a semelhança dele. Então eles seguiram a correção. Glória a Deus. O 17: castigue o seu filho quando for necessário, e ele dará descanso e tranquilidade à sua alma. Glória a Deus. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. O 18: quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Aleluia. Quem são esses aqui? Eles ensinaram a lei de Deus ao povo. Eles anunciaram a vontade de Deus. Você lembra do servo bom e fiel, que o pai de família deixou ele para alimentar e dar o sustento aos seus conservos na estação certa? Ele está mostrando quem são esse povo. Eles falaram a verdade, ensinaram a lei de Deus, eles refletiram a luz de Cristo por onde eles passaram. E por que isso? Em outra linguagem, olha o que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Oh glória, aleluia. Eles seguiram o ensino da palavra de Deus, ensinaram para outros, e por conta deles o diabo não conseguiu de todo a vitória. Eles tiraram alguns do fogo. Versículo 23: o homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o de espírito humilde será respeitado. Eles foram humildes, e por isso Deus, oh glória, aleluia. Isaías 66, observe como está tudo conectado. Isaías 66, o versículo 2, o Senhor deixou escrito lá. Isaías 66: a quem darei eu a minha atenção e a minha consideração, a minha estima, a este eu darei, ao homem, aquele de espírito contrito, de coração quebrantado, que treme diante da minha palavra. Olha isso aqui. Deus dá para eles a sua consideração, o seu respeito. Eles serão respeitados. Oh glória! E por que serão respeitados? Porque observe que eles tiraram o caminho de Jesus. Nesta terra eles serão pisados, maltratados, detestados, perseguidos, desvalorizados,
tidos como lixo, escória do mundo, mas Deus estará olhando para eles e vendo neles a conduta de um homem justo. Eles estarão vendo neles a conduta de Cristo Jesus, a dignidade, as vestes de justiça que o Cordeiro Imaculado comprou e deu para eles se vestirem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 25. Observe o que ele diz: quem tem medo dos homens cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Glória a Deus. Provérbios 10, 29, ele diz que aquele que obedece, que teme, que anda na palavra do Senhor, esta palavra para ele será proteção, será segurança. Glória a Deus. Versículo 27, olha o que ele diz deles também: os justos odeiam a maldade dos perversos, já os perversos odeiam a justiça dos justos. Meu Deus, observe o que eles passaram nesta terra. Eles estavam sendo odiados por aqueles que praticam a injustiça, a iniquidade, deliberadamente, e ao mesmo tempo eles olhavam para as ações deles e eles abominavam essas ações, mas eles suportavam os maltratos, eles não revidavam o mal deles com o mal, eles suportavam o sofrimento com paciência. Glória a Jesus. Salmos 15 e o versículo 4, olha eles aqui também, os justos, eles entraram, estão lá do lado de dentro, pelo lado de dentro, na bola do Cordeiro. Salmos 15 e o 4 ele diz: o justo, ele falando do justo, é aquele que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra. Em outra linguagem, na arca, ele fala: aquele cujos olhos é réprobo. O réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com o dano seu, não muda. Glória a Deus. Os amados estão vendo. Graças a Deus. Há um caminho difícil aqui a ser seguido. Isto aqui são atitudes que os justos estão sofrendo e fazendo. É por isso que eles vão ser achados por Deus prontos. Judas capítulo 1, olha o que eles fizeram, versículo 23. Meu Deus, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Amado pastor, o que eles fizeram? Para serem achados, aprovados por Deus. Versículo 23, olha o que eles fizeram. Momentos antes de Jesus chegar e tirá-los da terra, eles fizeram isso, ó. Judas 1 e 23. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles. Mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Olha o que eles fizeram. Veja, não é fácil fazer isso. Eles entraram no meio de ninhadas de cobras. Esse dia tão especial. Eles foram enviados para lugares difíceis. Foram enviados pelo Senhor para anunciar a verdade. Eles estiveram no meio da casa de Deus, no meio da casa do Senhor, no meio de joios, no meio de joios. Os joios estavam lá, e alguém perguntava para o Senhor: queres que tiremos eles? Mas o Senhor diz: não, deixa até o tempo da colheita. Então eles estavam lá. Havia pessoas em pecado, havia uma igreja louca misturada com a igreja sábia. Eles estavam lá, mas eles estavam fazendo isso aqui.
salvando eles, tentando ajudá-los, tentando levá-los para o céu. E ao mesmo tempo, eles não se contaminavam com o pecado deles. Eles comiam o pão sem fermento, sem mistura, estando no meio deles, mas eles não se contaminavam. Não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Mas eles estavam lá. Eles conseguiram. Eles conseguiram. Por que eles conseguiram? Mateus 7, versículo 1 em diante. Eles são conhecedores da palavra de Deus. Eles sabiam dos mandamentos. Então eles obedeceram. Porque Jesus disse que é aquele que obedece os seus mandamentos que vai herdar o reino de Deus. Só esses que obedecem. Então eles obedeceram esses mandamentos. Mateus 7, do 1 em diante, observe que está escrito: não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Eles sabiam disso. É possível viver no meio do joio. É possível viver no meio daquele que vai cair, daquele que vai fracassar, mas que no finalzinho, depois de ter roubado tanto, batido tanto, e até mesmo matado, como o apóstolo Paulo, antes de ser chamado Paulo, como Saulo matou Estevão e tantos outros, consentindo assim, tantas maldades fez, foi possível. Esses homens que Deus considerou justos, eles não teceram juízos de maldição, mas eles seguiram o caminho de Cristo. Estevão estava sendo apedrejado e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E aquele que estava consentindo na morte dele, o matando, foi um dos maiores homens de Deus que já pisou esta terra. Oh glória! Eles lembraram, eles não falharam de julgar e condenar. Eles não pegaram para si uma ação que não pertencia a eles. Eles conseguiram escapar dessa maldição que muitos estão caindo e vão cair. Oh glória! Eles escolheram o caminho de Cristo. Você está vendo por que é difícil? Ele falou isso. Por quê? Porque se eu julgar, se eu ultrapassar aquilo que me é permitido, então Deus está dizendo: você vai ser julgado e medido da mesma forma por mim, como você está medindo e tecendo juízo. Oh Jesus, que o Senhor me ajude e te ajude. Alguns Paulo podem estar te maltratando e me maltratando, mas não se preocupe, perdoe sempre. Não guarde mágoa, não teça juízo. O arcanjo Miguel estava lá e ele não teceu julgamento contra Satanás quando queria o corpo de Moisés. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Oh glória! Deixa com Deus. Deus sabe quem lhe pertence. Deus sabe quem entra e Deus sabe quem fica. Deus sabe quem é verdadeiro. Deus sabe quem é caído e nunca vai se levantar. E Deus sabe quem vai se levantar na última hora. Deixa com Deus. A mim e a você cabe apenas refletir Cristo Jesus, a luz de Cristo, seguir o caminho apertado e estreito, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro Imaculado. Vamos seguir sofrendo as pisaduras dele, experimentando o sofrimento dele. Porque, olhe, 1 Coríntios 4, 3 a 5, olha o que ele diz: mas para mim, olha o que o apóstolo Paulo falou: mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Aleluia. Oh Deus, aleluia. É Jesus que está te vendo e está me vendo.
É Ele que vai lhe dizer que naquele dia, quando chegar, quando a minha e a tua morte chegar, se isso vier primeiro do que a volta de Jesus, ou quando o arrebatamento acontecer, e se nós estivermos vivos ainda, oh glória, é Ele que vai julgar eu e você, se nós podemos ou não entrar. É Ele que sabe quem lhe pertence, Ele conhece quem é dele, Ele conhece quem age com sinceridade, Ele conhece. E por isso muitos vão ficar, porque olha, você lembra o profeta Samuel olhando para os filhos de Davi, dizendo: eis aí o rei de Israel, eis aí o varão que Deus escolheu para reinar. Aí Deus olha para ele e fala: tu vês como o homem, tu vês o exterior, mas eu vejo o que está dentro, eu vejo o coração. Não é este. Deus conhece, Deus sabe que Ele pertence. 2 Timóteo capítulo 2, Ele conhece os que são deles. Em João capítulo 10, as ovelhas dele ouvem a voz dele, conhecem a voz dele, e Ele conhece as suas ovelhas. Glória a Jesus! Vamos seguir e conquistar a atenção dele, conquistar a consideração dele. Oh glória, porque observe o que está escrito aqui. Olha o que ele diz: o apóstolo Paulo, que subiu ao paraíso, ele subiu ao paraíso. Ele está falando: a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Glória a Jesus. Ai, Jesus. Os elogios. Ser elogiado por homem é uma coisa, mas Deus está dizendo aqui que Ele vai elogiar você. É Ele que vai dizer de você coisas boas, coisas bonitas. É Ele que nós precisamos conquistar e chamar a atenção. É Ele que vai nos colocar lá dentro e dizer: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, mas também que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. É Ele. Jeremias 17, 9 a 10. Ele falou: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado, mas eu, o Senhor, examina os pensamentos e põe à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor ama os amados irmãos. O Senhor ama a minha vida, ama a vida de vocês. O Senhor ama este mundo caído e perdido. Ele está mostrando aqui quem são os justos, quem são aqueles que vão sobreviver. Glória a Deus. Eu queria ler aqui 1 Coríntios 9, versículo 19 a 27. E nós aqui começamos a encerrar. Oh, meus irmãos, Ele está vindo buscar este povo. Veja as características deles. Eles conquistaram Deus. Eles foram aprovados. Deus examinou os corações deles. Eles não vão ficar batendo. Não. Dizendo: Senhor, abre-nos a porta, deixa nós entrar. Nós comemos contigo. Eles não vão ficar batendo lá como a maioria. Eles foram aprovados por Deus. Deus os testou. Viu a intenção do coração deles. Viu cada esmola que eles deram, cada bondade que eles fizeram, cada perdão que eles liberaram, cada palavra de amor que eles falaram. Deus colocou numa balança e Ele considerou que aos olhos dele foi verdadeiro.
e Ele os colocou na sua casa. 1 Coríntios 9, 19 a 27. Por que Ele considerou eles assim? Olha o exemplo de Paulo mais uma vez. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando eu estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Oh, Jesus! Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Oh, glória! Você viu ele se tornando aqui. Você não está vendo Paulo julgando as pessoas. Ele está se tornando igual a elas, em todas as maneiras possíveis. Mas ele botou só uma observação: eu faço de tudo, me torno a semelhança dela. Quando aparece alguém muito sábio, eu uso a sabedoria que Deus me deu e me torno como ele para conseguir conversar com ele, para conseguir me aproximar dele e trazer Cristo para ele. Mas quando aparece alguém com muita falta de sabedoria, com muita dificuldade, com muitos tropeços, com muitos escândalos, eu me torno como ele, para tentar atrair Cristo para ele, para tentar salvá-los. Eu me torno tudo para com todos, mas em tudo isso ele diz: eu não deixo de obedecer a palavra de Deus, eu não me contamino, eu não peco. Ele está mostrando bem claro aqui uma sabedoria para nós. Aqui é a sabedoria. Aqui muitos falham nos juízos, nos julgamentos. Muitos tecem condenações e já condenam e reprovam. E aí eles mesmos são reprovados e tropeçam. Aqui nós estamos vendo o porquê que são poucos que vão conseguir. O porquê que muitos vão estar dizendo para o Senhor naquele dia: eu comi, eu bebi, eu soube, eu sabia de tudo. Eu até sentei na mesa com os anjos e comi. Eu sabia o que ia acontecer. Mas, Senhor, me deixa entrar. Nós lemos o texto e o Senhor mostrou bem claro que eles tentarão entrar. Significa dizer que eles fizeram tudo isso que nós estamos a falar aqui. Mas houve momentos que eles tropeçaram. Aqui está uma das coisas que vão fazer muitos ficarem para trás. Vão julgar e desprezar. Vão tecer juízos, desprezos, matar, fazer tropeçar. Não vão suportar. Não vão ter paciência com o mais fraquinho, com o que tem pouco entendimento. Vão ser motivo de tropeço, exigindo o que não deveria exigir, querendo fazer com que uma criança saiba que uma tomada não é para colocar o dedo, quando a criança não sabe nem mesmo que era criança. E eles vão exigir isso. Aqui você vê porque muitos não vão conseguir. São poucos. Precisamos da aprovação de Deus. Paulo está dizendo: eu faço tudo. Mas ele deixou bem claro outra coisa que é difícil para nós aqui. Nós precisamos de Jesus, porque nós temos que se reduzir a eles, mas nisso
Nós temos que lembrar lá de Judas, arrebatando-os do fogo, mas odiando até a roupa, as obras de pecado que eles cometem. Você entendeu? Seguir a paz com todos e a santificação. Nós só não podemos pecar. Mas se é para ganhar uma alma, até de doido, de louco, nós podemos nos fazer como Davi se fez. Davi se fez de louco para não morrer. Glória a Jesus. A única coisa é o pecado. E olha o que ele continua falando. O 24. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Olha aqui, ó. Ele se obrigou a cumprir a palavra de Deus, a fazer o que a carne dele não queria, mas tomando cuidado com as regras da competição. O que separa o homem de Deus é o pecado. Ele fez de tudo o que podia para salvar todas as pessoas. Se entregou totalmente, mas se preocupou com as regras da competição. Se preocupou em não ser reprovado por Jesus. Não vou ler mais. Eu queria que todos os amados ficassem de pé. Mas observe aqui um versículo importante, Provérbios 24:16. Os que não puderem ficar de pé, pode ficar sentado. Porque é importante, amados, nós não julgarmos, nós tomar cuidado, deixe que a palavra julgue. A palavra de Deus é que vai escolher quem pertence a Ele e quem não. Quem pertence a Deus, quem são os filhos dele verdadeiros, quem é a igreja verdadeira e quem não é. Nós sabemos apenas essas características. Os justos trilharam esse caminho aqui. E observe uma outra coisa que sucedeu sobre eles. Eles entraram, estavam lá dentro. Observe Provérbios 24:16. Porque o justo cai 7 vezes e se torna a levantar. Oh glória! Aleluia. Aleluia! Você está vendo o que está escrito aqui? Ele mostrou que o justo cai 7 vezes. Por isso, tomemos cuidado nós. Nós não sabemos quem são justos no nosso meio. Cuidado, para nós não tecer julgamento por alguns salvos que estarão nos maltratando, nos batendo e nos matando. Vamos tomar cuidado, para não maltratar o ladrão da cruz e querer que ele morra, porque ele nos roubou e nos fez mal. Vamos tomar cuidado. Se vivenciarmos algum Davi, assassino, adúltero, vamos tomar cuidado, porque Abraão também mentiu. Mas o que eles têm em comum? Todos eles se arrependeram e alcançaram um lugar de arrependimento no coração de Deus. Eles entraram no céu, e muitos dos que estavam ali querendo vingança e tecendo juízo de maldição e ódio contra eles, estão queimando no lago de fogo e enxofre. Mas o Senhor mostra aqui claramente que há um povo que vai entender, vai escutar o que o Espírito diz à igreja. Amém. Ele vai ser santo,
Eles vão amar a justiça de Deus. Graças a Deus. Eles vão amar a pureza de Deus. Graças a Deus. Eles vão alcançar a aprovação de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, me ajuda. Ajuda os teus filhos, Pai. Oh, Jesus. Glória a Deus. Na King James ele fala sobre esse mesmo versículo. Olha o que ele diz: pois ainda que um justo caia, 7 vezes tornará a se erguer. Graças Glória a Deus. a Deus. Glória a Jesus. Se o meu irmão do banco cair, que eu não o maltrate e que você não o Amém, maltrate. Senhor. Amém. Ore por ele. Amém. Se ele se transformar uma pedra no teu sapato, tenha misericórdia dele. Ore por ele. Amém, Jesus. Talvez ele vai se levantar. Aleluia. E se eu e você não conseguir perdoar e suportar, é nós que vamos ficar para trás. Oh, Deus. Oh, nós não sabemos Senhor. quem são os que vão permanecer até o fim. É verdade. Nós não sabemos quem é quem aqui ainda, apenas identificamos frutos. Frutos é o que manda, mas nós não sabemos quem será fiel até o fim. Naquele dia, muitos estarão fazendo o que nós fazemos, pregando, anunciando, ajudando, mas naquele dia eles não estarão aprovados. Observe que isso é fato. Olha aqui, Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Olha o que Jesus diz: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofrem por minha causa, sem desanimarem. Em outra linguagem ele diz: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Olha o que Jesus está falando: uma igreja que trabalhou, que sofreu, que viu o mal aparecer aqui no meio. Jesus está dizendo que viu as obras dela. Que obras? Mateus 25, pregar a palavra, expulsar demônios, anunciar o reino de Deus. Jesus está dizendo: eu vi a obra de vocês, eu vi o sofrimento de vocês, eu vi que vocês conseguiram distinguir entre o falso e o verdadeiro. Eu vi vocês sofrendo, a paciência. Mas você vê que Jesus, quando vai terminando a carta para ela, ele diz: porém tenho contra vós que vocês deixaram o primeiro amor. Observe isso. Deus está falando de uma igreja que fez o que eu e você. Será que eu e você está fazendo isso? Está aí visitando os enfermos, está visitando os aprisionados. Mas você vê, esse povo fez isso. Ele fez obras. No entanto, o Senhor tinha contra eles algo. Glória a Deus. Mas ele também deixou claro. E quando ele chegasse, ele encontrar um povo que fez todas essas obras. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eles tinham obras. Eles fizeram tudo isso. E eles não foram reprovados. Graças a Deus, Senhor. Oh, glória. Que esse seja você. Amém. Que não haja no meio do teu coração nenhuma má intenção. Amém, amém. Nenhum julgamento premeditado. Aleluia. Nenhum orgulho. De que só nós somos. Só nós podemos. Só nós sabemos. É verdade, Jesus. Não. Só quem sabe aqui é Ele. Quem pode é Ele. Quem merece honra é Ele. Quem merece respeito é Ele. Quem deve ser glorificado, visto é Ele. É Ele. Tudo é para Ele, por Ele, para Ele, eternamente. Amém. Glória a Deus. Nós somos apenas escravos, chamados como dar uma dádiva, uma graça. Temos o privilégio, não apenas de crer nele, mas também de sofrer por amor do nome dele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está vindo para
para cumprir esta profecia que 2 Tessalonicenses 1. Aleluia, esses são os justos e aqui nós acabamos. Oh glória, é aqui que eu e você tem que estar. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que é difícil, Jesus já sabia que era difícil, mas ele se comprometeu. Ele disse que onde ele vê um coração quebrantado, o espírito contrito, ele disse, a um coração contrito, o espírito quebrantado, arrependido, tu, ó Deus, não desprezará. Graças a Deus. Ele não despreza. Obrigado. Glória a Deus, ele encontra Obrigado. todas essas ações, atitudes. Obrigado. Atitudes dos justos nesta terra, e ele vai ver neles isso, e ele vai aprová-los. Graças Ele vai aprová-los e vai fazer isso aqui. Ele está vindo agora para fazer isso aqui sobre esses. Olha os justos aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 em diante. Por esta causa nos gloriamos em vocês, em quem? Nos justos que estão esperando o retorno dele agora. Entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão sofrendo. Aleluia. Estão sofrendo. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Sofrendo pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. Não se vingue. Não nos vinguemos de ninguém. Deixa eles te maltratarem. Deixa falarem mal de você e de mim. Não se importe, vai doer. Vai ser difícil sim. Mas permaneçamos no temor e na santidade, com o sangue na nossa vida. Deixa-nos caluniar. Deixa arrancar a minha carne, a tua carne. Deixa eles. Dá para você fel, dá para mim fel. Não importa. Nós temos alguém que precisamos conquistar e mostrar para eles para ele que nós o amamos, não pelo que ele tem para nos dar, mas pelo que ele é, pelo que ele já nos deu, o fôlego de vida, o amor. Antes mesmo de nós nascer, ele disse que nos amou. Glória a Deus. Por quê? Porque é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que eles causam tribulação. A vingança é dele. É ele que vai se vingar. Apenas oremos pelos que nos maltratam e nos desprezam. Não importa a maldade. Apenas oremos. Deus vai retribuir a eles. Se eles não se arrependerem, então eles serão punidos. E aí o que Deus está dizendo para aqueles que vão resistir os justos e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Glória a Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Oh glória. Vamos seguir com todas as obras. Se falta algo em minha vida e em tua vida, se não estamos fazendo, veja que ele falou as obras, ele apontou para obras. Precisamos ter obras, e depois de ter obras, essas obras têm que ser aprovadas por ele. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh glória, Jesus está olhando para as nossas obras. Graças a Deus. Vamos continuar, não importa, deixa o povo querer julgar. Não se preocupe se alguém não vai reconhecer, se alguém não vai ficar feliz, se alguém não vai ser grato a você. Faça porque ele te mandou fazer. Oh glória, ele está voltando para te dar consolo, está voltando para levar seu povo em paz para casa. Vamos orar, ore comigo. Eu queria chamar aqui, oh meu Deus, ore. Eu vou orar aqui, depois chamar a evangelista Dionê, fazer oração, uma oração de arrependimento, ou que Deus colocar. Aí eu passo aqui para o supervisor faz
mais do que Deus permitir. Amém? Vamos orar. Oh, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu é lindo e Tu é fiel. Nós somos dignos da Tua presença. Louvado seja Pai, Deus. nos ajude. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nos humilhamos Aleluia. para sermos Sim, Pai. escolhidos, Jesus, porque ninguém sabe. Então nós ouvimos a Tua palavra hoje, Senhor, e nós nos arrependemos dos nossos pecados. Eu me arrependo, Jesus amado, de todo pensamento torto. Eu me arrependo, Senhor amado, de tudo que o meu coração, Senhor amado, desejou, que não era agradável aos seus olhos, Senhor amado. Pai, eu me arrependo, Jesus, de ser aquela pessoa que procrastinou tudo. Pai, eu me arrependo de ser aquela pessoa que gastou todo o tempo em televisão, em filmes, coisas que não me edificou, Senhor. Eu me arrependo, Jesus amado, quando eu não dobrei os meus joelhos de madrugada. Para aquelas pessoas que estavam precisando, Senhor amado, de oração e de intercessão. Senhor, eu me arrependo, Jesus amado, pelo meu pecado original. Porque, Senhor Jesus, aquele que fala que não tem pecado, faz de ti mentiroso. E nós já nascemos, ó Deus, com o pecado de Adão e Eva. Ó Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo tanto, Jesus, por não ter te conhecido na minha mocidade. Oh Deus, eu me arrependo, Senhor amado. E muitas vezes voltaram a muito. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Porque eu quero tanto fazer a tua vontade, meu Deus, me ajuda. Ajuda cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Que o doce Espírito Santo venha nos capacitar a ser fiel a Ti, porque o Senhor só quer obediência e santidade, ó Deus. Me ajuda, ajuda cada um de nós, Senhor amado, Teu povo, a Tua igreja. Não nos deixe cegos, Senhor amado, da apostasia, Senhor. Eu me humilho na Tua presença. Eu suplico, Senhor, pela Tua ajuda. Eu quero Te agradecer porque os nossos olhos estão abertos, os nossos ouvidos, e nós estamos dispostos, ó Deus, a ouvir o que o Espírito diz à igreja, Senhor amado. Oh Senhor, eu me arrependo, Senhor amado, do meu coração enganoso. Eu me arrependo, Senhor amado. E hoje, Senhor amado, eu entrego a minha vida. Eu entrego, Senhor amado, a vida de cada um que está assistindo, de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Nós nos rendemos aos Teus pés. Ensina-nos, Senhor amado, a andar contigo. Uma vez eu perguntei para o Senhor o que Enoque fez. Eu queria saber o que Enoque tinha feito, porque ninguém tinha me dito. E o Senhor me respondeu que ele seguiu os Teus conselhos. Me ajuda, nos ajuda a seguir os Teus conselhos até aquele grande dia, Senhor, onde nada mais vai se importar e nós estaremos subindo contigo. Mas nós não sabemos, Senhor, se nós vamos conseguir. Então, por isso, todos os dias, nunca, Senhor, nos falte arrependimento. Que o orgulho nunca bata na porta do nosso coração. Que sejamos humildes. Que carreguemos a nossa cruz para morrer o nosso eu. E nós subirmos em glória contigo. Porque este é o nosso maior desejo. No poderoso nome de Jesus, nós nos arrependemos. Amém. Glória a Jesus. O Senhor ama a todos vocês, todos que estão em casa assistindo, que Deus continue abençoando. Jesus está voltando, estamos prestes a ir embora, prestes a partir. Quando Jesus estender sua mão, quando estender sua mão para mim,
Cordeiro de Deus. Obrigado. Jesus é fiel e maravilhoso. Senhor, ama vocês todos. Glória a Deus. Por favor, meus irmãos, vamos seguir firme. Vai haver muitas surpresas, mas eu espero que essa surpresa para todos nós seja de alegria. Amém. Para você e para mim. Vamos estar do lado de dentro da porta. Graças a Deus. Enquanto a maioria estará fora, Deus é o juiz de todos. Ele sabe quem de nós será aprovado. E nós ouvimos aqui o caminho daqueles que foram aprovados. Não é um caminho fácil. Nenhum de nós podemos nos colocar dentro do céu por si próprio. É Ele. Está escrito lá que se o Pai não levar o homem até o Filho, ninguém vai encontrar o reino de Deus. É verdade. Ninguém entra. A escolha dele. É Ele quem escolhe. Podemos fazer tudo. Nós lembramos 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória, quando fala do amor. Podemos até mesmo entregar o nosso corpo para ser queimado no fogo, ou pegar todo o nosso dinheiro e doar para os pobres. Mas lá está escrito: se não tiver amor, de nada valerá. É verdade. Quem são aqueles que vão ficar batendo? Eles fizeram tudo isso. Fizeram tudo o que você faz. Mas estarão batendo na porta. Porque o amor não foi perfeito na vida deles. Que esse não seja você. Amém. E que esse não seja eu. Oh, glória. Que o meu amor e o teu amor seja provado e aprovado pelo fogo glorioso do Deus Aleluia. Todo-Poderoso. Que a minha e a tua obra, quando passar pelo juízo, Ele estando na minha e na tua frente, na antessala, como Ele está agora, avaliando a minha e a tua vestimenta, o meu e o teu caráter, o meu e o teu pensamento, a minha e as tuas palavras, a minha e as tuas intenções, todas as nossas ações, todas as nossas obras, o pregar, o anunciar. Quando Ele observar tudo, Ele vai olhar e Ele vai julgar. Esse pode ficar, esse pode ficar para as bodas. Ele vai entrar. Glória a Glória a Deus. Deus. Consigamos os aplausos, os elogios daquele que está vindo. Graças a Deus. Oh Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos nós, Pai. Amém, Jesus. Senhor, por favor, Tu me permitiste a mim mesmo e a cada um, alguns dos que aqui estão. Muitos de nós, Senhor, se viram subindo, indo para o Teu reino. Tu permitiu isso. Mas Tu também nos permitisse, muitos de nós, ver nós mesmos ficando. Ó Deus, está bem clara a profecia, os avisos. Muitos terão o nome riscado no livro da vida. Suas vestes serão manchadas, Pai. Eles perderão a sua coroa, mesmo tendo obras, mas as obras serão reprovadas. Serão chamados por Ti como trabalhadores da iniquidade, Pai. Serão tidos como as virgens loucas. Até a meia-noite eles estavam com azeite, mas até determinado ponto o azeite não foi mais suficiente para entrar no Teu reino. Meu Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo agora com todos os meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa. Este dia está chegando, Pai, o dia em que o Teu povo vai ver a Tua face como ela é, em que um povo justo e escolhido por Ti, que foi acrisolado, separado e aprovado, vai ver a Tua face, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Se nos alegramos pelas muitas atividades que fizemos, pelos demônios que até mesmo se nos sujeitaram, pelas obras que o Senhor permitiu alguns de nós fazer, e até mesmo conseguimos
alguns elogios ou reconhecimentos. Pai, mas em nome de Jesus, eu me arrependo junto com todos nós. Se em algum momento nós fomos reprovados, se em algum ponto nós tecemos um juízo que não era para tecer, Pai, se em algum ponto nós fomos motivo de tropeço para alguém, e por este motivo nós nem mesmo estamos sabendo, nem mesmo sabíamos, mas estávamos sendo reprovados por Ti, Pai, em nome de Jesus, a hora está chegando, e Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo juntamente com todos nós. Pai, por favor, não permita que nós sejamos como aqueles que ficarão batendo apenas na porta, como aqueles que comeram, Pai, com os anjos do pão, que vivenciaram as maravilhas da Tua glória, que contemplaram os Teus sinais, a Tua beleza, mas foram reprovados, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu me arrependo com de todos os meus pecados, todos os meus pecados. Faça comigo, por favor, essa oração. Poderoso Senhor Jesus, Poderoso Senhor Jesus, nesta noite, eu te confesso toda a minha corrupção, e eu te recebo, como meu único Senhor, e o meu único Salvador. Eu me arrependo, Senhor Jesus, de toda a minha indignidade, e em nome de Jesus, nesta noite, eu nasci de novo. Amém e amém. Que a graça, a misericórdia, as consolações do doce Espírito Santo de Deus, o temor de Deus, a sabedoria de Deus, a esperança da vida eterna, permaneça hoje e para todos sempre em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. O Senhor é uma tarefa de você. Muito obrigado. Vamos indo para o céu. Amém. Para o céu. Amém. O reino de Deus. O seu sofrimento não pode ser em vão. Graças a O Deus. meu sofrimento não pode ser em vão.